Olá, estou de volta para as análises do mês de setembro de 2025. A gente vai ter 2 eclipses muito fortes no céu, salve-se quem puder. E hoje eu vou fazer aqui a análise signo a signo, para você ficar aqui preparada para esse mês que promete ser aqui bombástico. Meu nome é Raquel das Flores, eu sou terapeuta naturopata, terapeuta holística e no dia de hoje eu vou te falar as previsões, as análises para o mês de setembro. Bom, aqui em Sagitário, né, a gente tem que entender que o mês de setembro, ele é um mês que carrega 2 fortes emoções, que são os eclipses, um lunar, o outro solar, e também a gente tem outras movimentações. Então, quando a gente começa aqui com Sagitário, a gente vê, né, que do dia 2 até o dia 18 de setembro, a gente vai ter Mercúrio em Virgem. E bom, aqui a gente tem para Sagitário uma força, uma garra extra na parte da carreira, tá? Você vai tendo ideias novas, desenvolvendo novas habilidades que vão te dar um retorno profissional muito grande, muito positivo. São novas movimentações, eu diria, tá? A gente tem aqui, de repente, você recebendo uma proposta de trabalho, de emprego, ou alguma parceria, ou alguma novidade envolvendo uma parceria profissional. Além disso, a gente tem uma forma de assumir algum cargo novo, algo chegando aqui que vai te dar uma projeção especial na carreira, tá bom? Você se tornando mais famoso, mais famosa, as pessoas notando mais você, te percebendo mais aqui, tá? Então aqui é um bom momento de você começar a sair de casa, entregar currículos, se fazer ser visto, porque aqui as portas da carreira, as portas do merecimento profissional, quem me acompanha sabe que eu não gosto muito da palavra sorte, né? E eu explico o motivo, inclusive eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, me conta se você tem interesse nesse assunto, mas aqui é um momento de agradecer e receber todas essas bênçãos profissionais que estão chegando para você, tá? Então, é uma boa fase também para publicações de artigos acadêmicos, para dar entrevistas, para colocar realmente o carro na praça, como dizem os antigos, para você colocar a tua voz no mundo, para você fazer lives, você fazer, dar entrevistas, escrever sobre o teu conhecimento, criar o teu canal do YouTube, criar o teu canal do Instagram, enfim, você colocar a voz para o mundo, tá? Aqui vai ter um grande holofote para sua carreira. De 6 de setembro até 3 de fevereiro de 2026, a gente tem aqui Urano retrógrado, tá? E ele vai estar retrógrado em Gêmeos. Então aqui é uma segunda oportunidade, né? Eu gosto muito de encarar as retrogradações como uma segunda oportunidade, uma segunda chance que a gente ganha de fazer as coisas diferentes, né? Ou seja, de você pegar e olhar com carinho e pegar alguma coisa que ficou pelo caminho lá atrás e que você não fez nada com relação àquilo. Então, olhar para aquela parte que ficou ali, às vezes, sem movimentação na sua vida e você pegar agora e falar assim, não, agora vai, agora eu vou resolver, tá? Então aqui é alguma coisa que precisa ser aparada, precisa ser ajustada nas parcerias amorosas. Então no seu casamento, no seu namoro, aquela DR que ficou pelo caminho, né? Alguns ajustes, alguns combinados que você vai estar fazendo aqui com relação ao parceiro, tá? A gente vai ver também aqui que o Urano, ele te ajuda, nessa movimentação de Urano, te ajuda a se libertar de algumas amarras, de algumas coisas que ficam presas, né? Que às vezes a gente não sente um movimento crescente, não sente as coisas avançando muito, fica ali tudo muito travado, tá? Então o Urano, ele traz essa movimentação para você aparar e ajustar algumas coisas que precisam ser aparadas, que precisam ser vistas, tá bom?
bom? A gente também tem no dia 7 de setembro um eclipse lunar e ele vai estar o eclipse vai estar ocorrendo no signo de Peixes, tá bom? Aqui eu vou falar mais precisamente sobre o eclipse em outro vídeo, mas já guarda a informação que o eclipse lunar ele fecha um ciclo. Então aqui a gente vai estar fechando algum ciclo. Aqui é uma situação amigável, tá? Você não precisa se preocupar com encerramentos, que as pessoas têm muitos medos e muitos receios quando você fala finalizar algo ou encerrar algo, né? Mas aqui são situações amigáveis, mas que precisam chegar num capítulo aqui, digamos, no meio dessa história, né? Porque a gente ainda vai ter um outro eclipse no ano de 2027 que vai realmente fechar essa história, mas aqui a gente tem um andamento de algo, né? A gente tem uma conclusão de alguma coisa, um fechamento de ciclo, só que não é um ciclo qualquer, é um ciclo que marca algo na sua vida e por isso os eclipses eles são tão importantes, tá? Eu vou gravar um vídeo somente sobre o eclipse, mas já guarda essa informação de que aqui a gente vai ter um encerramento muito forte de alguma coisa que tá travando a sua vida, tá? De 14 de setembro a 20 de setembro, a gente já tem a lua minguante em Gêmeos. E aqui a gente tem os compromissos um pouco arrastados, tá? Então é bom não se comprometer nesse momento, porque tudo aquilo que a gente coloca o compromisso, eu vou fazer tal coisa, aqui tende a, assim como a lua que está minguante, a minguar realmente, a ficar ali muito minguadinho, muito pingadinho, muito inerte, as coisas não têm uma força para serem postas em movimento, então espera um pouquinho, espera até o dia 20, são somente poucos dias, né? Então aqui dá uma esperada nessa semana, volte-se para o seu interior, faça pesquisas, faça projetos, mas deixa para colocar as coisas em ação um pouquinho mais para frente, tá bom? E de 18 de setembro a 6 de outubro é a vez de Mercúrio chegar em Libra. E quando Mercúrio chega em Libra, a vida social ela fica, bombando, você fica agitada, você fica ali querendo sair, querendo ir, conhecer as coisas, ir pra lá e pra cá, e vai, e vem, e vem e vai, e aqui é o momento de realmente sair da toca. Então, se naquele período anterior, de 14 a 20, aqui quando começa a finalizar, quando chega aqui no dia 18, por isso que eu falo, são poucos dias, né? Antes mesmo de chegar no dia 20, já no dia 18 a gente já sente essa interferência de uma movimentação que Mercúrio traz. Então aqui a gente já tem uma movimentação, um vai e vem, quando é a vida, né? Quando é assim os compromissos sociais. Então você encontrando com as pessoas, você se reunindo, fazendo parcerias, fazendo negócios, network. Então aqui já é um bom momento para essa aceleração da vida social. E aí, quando a gente chega em 19 de setembro e aí até 13 de outubro, tá? A gente tem Vênus em Virgem. Então aí já é de novo um movimento. Você percebe que a carreira tá muito boa aqui para Sagitário, tá? Porque aqui a gente tem uma grande movimentação na carreira, tá? Na vida profissional. Então, são novas propostas, é o reconhecimento profissional que você fica esperando, que você já tá ali construindo com as suas mãos, mas não adianta só deixar para os astros, né? Você precisa também se colocar em movimento. Agora, o cenário ele tá bastante favorável, tá bom? Então aqui a gente tem começos de um projeto, de algo que é o seu sonho e você tá tirando esse sonho do papel, você tá trazendo, né, novamente esse projeto para a sua vida, para realizá-lo. Então aqui é o momento de olhar com carinho, olhar com atenção e falar assim: agora eu vou fazer, porque agora tudo tá me favorecendo para isso, inclusive a minha energia interna. Aí, aqui, a gente vai estar, eu falo a gente porque eu sou sagitariana, sob os holofotes, né? Então aqui Mercúrio, Vênus vai estar aqui jogando um holofote na nossa parte
profissional, tá bom? Então aqui aumentam os lucros, aumenta a forma como você é bem visto pelas pessoas, tá? O reconhecimento, as alegrias na carreira, tudo aquilo que Vênus traz de leveza, de positividade, de beleza, de deixar a pessoa radiante nesse sentido do profissional é bem-vindo aqui, tá? E aí, dia 21 de setembro, a gente tem um eclipse solar. Aqui a gente tem então uma oportunidade que se abre, uma oportunidade que se desenha aqui que a gente nem tá esperando, né? E de repente, opa, chega aquela oportunidade incrível para fazer acontecer. Se o eclipse lunar fecha um ciclo, o eclipse solar abre um novo ciclo, mas não é qualquer ciclo, é um ciclo que marca a trajetória da sua vida, marca a sua vida de uma forma grande, exponencial, e por isso os eclipses eles são vistos como grandes reveladores, como eventos mágicos desde a época da antiguidade, tá? Aqui a gente vai ter essa nova fase, essa projeção em todos os assuntos que envolvem a carreira, tá? E de 22 de setembro até 4 de novembro, a gente tem Marte em Escorpião. Tá? Aqui a gente tem que resolver questões que estão ali no plano do inconsciente, planos que estão muito no interno, que às vezes a gente nem tem consciência. Eu gosto muito de usar nas consultas que eu faço de terapia integrativa algumas dinâmicas de Jung para a gente trazer pontos que estão ali no inconsciente para nossa realidade do consciente, tá? Pra gente, às vezes, a gente fica preso com crenças limitantes, com questões que a gente não sabe nem direito, né, da onde que elas vêm. E aí, esse é o momento da gente fazer, olha, eu até tenho aqui o meu Diário da Gratidão, esse aqui é da Elaine Orives, né? Na verdade, ele é um livro que chama O Meu Ano de Gratidão. E esse é um livro que tem me ajudado muito, porque eu coloco aqui, né, todos os motivos pelos quais eu sou agradecido. Então eu coloco assim, sou feliz e agradecida por, e aí elenco alguns elementos, porque a gratidão ela é uma das maiores frequências que existem quando a gente mede com a radiestesia, tá? Só fica atrás ali da autenticidade. Mas aqui é o momento onde a gente vai canalizar aquilo que está no interno, no interior. Então, momentos como você poder ali colocar, escrever, colocar para fora aquilo que está no nosso interno é muito positivo aqui. Observa muito também os seus sonhos, tá? Porque aqui a gente vai ter catarses em sonhos, principalmente. Então é um momento onde a gente sintoniza algo, onde a gente se conecta com Deus, onde a gente se conecta com a nossa espiritualidade para receber orientações espirituais, tá? Aqui a gente vai estar com muita energia, muito ativado nesse sentido da nossa parte energética, só que vai estar um pouquinho difícil até para dormir, para a gente relaxar. Por isso que eu falo, é um momento de catarse. Então, quanto mais você fizer, por exemplo, orações, escrever, colocar para fora, né? Até mesmo atividades físicas, onde você pode suar, onde você pode se colocar em movimento. Sabe uma coisa que é muito boa? Caminhadas ao ar livre, né? Ou corridas, mas caminhada é muito bom. Você colocar um fone com uma programação neurolinguística, sintoniza no professor Hélio Couto, sintoniza aqui no canal e vai fazer uma caminhada, vai entrando ali em oração, vai reprogramando o seu cérebro para você se sintonizar com energias mais prósperas, mais positivas para a sua vida, tá? Então aqui é o momento de fazer esse movimento. De 22 de setembro, a gente tem o Sol em Libra, né? E aí a gente relaxa um pouco mais, tira um pouco o foco na carreira, que vai estar bombando para o Sagitário, oba! E traz aquele foco ali para o relaxamento, tá? Então aqui a gente vai ter prazeres com amor, a gente vai poder sair, curtir, relaxar, viver aquela vida mais prazerosa quando a gente vê os relacionamentos, né? Quando a gente vê as pessoas, o social, amigos, e a gente diminui um pouquinho o volume da carreira, tá? Que ficou ali durante um tempão
chamando muito a nossa atenção, compromissos da carreira, né? E aí a gente sabe que a gente acaba deixando relacionamento um pouco de lado. Então aqui, 22 de setembro é o momento de, opa, puxar esse relaxamento de volta para nossa vida, tá? Aí 29 de setembro até 5 de outubro, a gente vai estar com a lua crescente em Capricórnio. Então, são novas fontes de renda, o dinheiro melhora, a gente tem aqui um avanço no sentido do financeiro, tá? Então aqui, em resumo, eu diria que para Sagitário é um mês muito positivo, é um mês muito benéfico, né? Mesmo com esse eclipse que traz um encerramento, ele é um encerramento bastante amigável e a gente tem aqui uma melhora, uma projeção profissional e financeira. Vamos agora às análises para Capricórnio em setembro de 2025. Capricórnio, a gente começa o mês com uma energia de Mercúrio em Virgem, tá? É um mês muito forte, muito poderoso, porque a gente tem dois eclipses aqui, um eclipse lunar e um eclipse solar. Eu vou fazer um vídeo apenas para falar sobre esses dois movimentos, mas além desses dois eclipses, a gente tem também uma grande movimentação. O mês de setembro é muito agitado. A gente começa então dia 2 de setembro até 18 de setembro com Mercúrio em Virgem. Mercúrio em Virgem, ele favorece estudos, favorece provas que você precisa fazer, ele acelera questões de resolução de documentos, burocracias, aquele documento que você está lá esperando, aquela sentença judicial, aquele acordo que você está esperando, ele finalmente ocorre, ele finalmente acontece, se coloca em movimento, a gente tem um mandamento nessas questões. Além disso, é o momento de você aprender uma nova habilidade, colocar na sua vida, no seu currículo, uma nova habilidade, um novo conhecimento, né? Para a gente resolver questões que a gente ainda não se sente hábil, a gente pega um novo conhecimento, mas para isso precisa ter a humildade, muitas vezes, de reconhecer que não se tem aquele conhecimento e pedir ajuda, tá? De 6 de setembro, a gente tem Urano fazendo uma retrogradação em Gêmeos. E aqui é o momento de romper com algo no seu comportamento, nos seus hábitos, tá? E no trabalho também. Às vezes trocar a equipe, às vezes fazer uma mudança no seu local de trabalho, melhorar alguma coisa. Aqui é o momento da gente colocar no fim algumas situações, algumas equipes, algumas parcerias, alguns trabalhos que não se mostram produtivos na prática. Então fazer essas alterações, fazer esses ajustes é sempre muito benéfico aqui para você nesse período. A gente tem uma tendência mais forte para isso, tá? E aí, dia 7 de setembro, aí sim, a gente tem o eclipse lunar que ocorre em Peixes, tá? E aqui é um capítulo que se fecha, é uma resposta que chega. Os movimentos retrógrados, eles trazem sempre uma segunda oportunidade de você olhar algo que precisa ser visto com carinho, precisa ser visto com cuidado. Então aqui é o momento onde isso finalmente acontece, isso finalmente ocorre, tá? De 14 de setembro até 20 de setembro, a gente tem aqui uma fase que é um pouco menos produtiva. É uma fase que favorece mais ao relaxamento. Foram meses que você passou muito agitados, onde a carreira, a vida social, ela estava muito movimentada. E agora tudo conspira para você diminuir um pouquinho o ritmo, ao menos nesses poucos dias, tá? De 14 a 20 de setembro, você procurar não se comprometer com nada, deixar ali aquele movimento um pouco mais devagar, aproveitar para você começar, por exemplo, você fez muitos cursos nos meses anteriores, pega esse momento para você revisar, para você pensar o que aquilo ali que você tanto aprendeu pode ser colocado na prática, pode ser trazido para o seu dia a dia, pode ser implementado na sua vida. Então é um momento de você pegar e você realmente trazer, tá, para a sua vida aquilo que você tanto trabalhou, tanto aprendeu nos meses anteriores. Então é um momento menos produtivo, se exija menos aqui. Bom, de
21 de setembro, a gente tem o eclipse solar em Virgem, né? E aqui são novidades, é um capítulo que se abre, são novas oportunidades que chegam aqui para você. Eu vou fazer um vídeo apenas para falar sobre o eclipse lunar do dia 7 e o eclipse solar, tá? Aqui do dia 21, véspera aqui da primavera. Mas já se concentra que é um momento onde novos projetos, um novo capítulo chega e invade a sua vida, tá? Eu vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre isso aqui no canal. Dia 22 de setembro, a gente tem Marte em Escorpião, que acelera novamente a vida profissional, porque o capricorniano, ele não aguenta muito tempo da vida muito paradinha ali no profissional. Ele tem que parar um pouquinho, ver o que fazer o balanço, né? Fazer o caixa, fechar o caixa para balança, né? Para analisar ali o que valeu a pena, o que não valeu a pena, mas ele não aguenta ficar muito tempo longe do trabalho, não. Então, ele já volta para o trabalho depois, porque aqui, no dia 22 de setembro, a gente tem um acelerar, tá? Nesse movimento, nesse ponto da carreira. E essas são as análises para Capricórnio no mês de setembro. Vamos aqui para Aquário. Bom, Aquário, em 2025, setembro de 2025, temos 2 eclipses fortíssimos no céu. Temos um movimento muito acelerado, temos um movimento potente e poderoso. Eu vou gravar um vídeo aqui com mais detalhes sobre o eclipse lunar que ocorre no dia 7 e sobre o eclipse solar que ocorre no dia 22. Mas aqui a gente vai falar também sobre eles de uma forma mais reduzida, porque eu vou fazer esse vídeo mais longo e eu vou te falar sobre a análise do mês para Aquário. Então vamos lá, a gente começa com Mercúrio em Virgem no dia 2 até dia 18 de setembro. Bom, aqui a gente tem acordos ligados ao financeiro, acordos ligados à tua parte do dinheiro, a tua parte financeira. Então, só negociação de dívida, uma renegociação, tá? Algum amigo que procura você para fazer um acordo, para te oferecer uma parceria que vai te beneficiar financeiramente de algo que é devido, algo que você deixou pelo caminho. Então, aqui é um bom momento para a gente ver um acordo mesmo. A gente vê um encontro de forças que te beneficiam financeiramente, porque te colocam em ordem, te faz crescer financeiramente, tá? Aqui, 6 de setembro, a gente tem Urano retrógrado em Gêmeos. Bom, Urano retrógrado em Gêmeos, quando a gente tem uma retrogradação, a gente tem uma segunda oportunidade de olhar para algo que foi deixado de lado nos momentos anteriores, né? E aqui a gente olha para o futuro, a gente olha para essa oportunidade, a gente tem esse caminho se abrindo para a gente olhar para alguma coisa que vai melhorar no futuro, tá? E aqui a gente tem uma liberação de espaço quando a gente tem filhos. Então pode ser os filhos de repente indo para, quem tem filhos pequenos, de repente indo para uma escola, né, ficando mais tempo na escola para você ter mais tempo de trabalhar. Ou quem já tem filhos grandes, pode ser que esses filhos, eles façam um intercâmbio, eles saiam de casa, eles vão morar com outra pessoa. Então aqui a gente tem uma liberação de um espaço na vida quando a gente trata de filhos, tá? Então filhos aqui são uma grande temática para Aquário nesse período. No dia 7 de setembro, a gente tem um eclipse lunar em Peixes. Bom, aqui é um capítulo que se fecha, é um capítulo que se encerra, tá? E a gente vai tratar sobre ele num próximo vídeo. No dia 14 até 20 de setembro, a Lua pede para a gente olhar mais para os nossos deveres, a gente olhar mais para aquilo que ficou pendente, que a gente deixou pelo caminho e que agora a gente precisa pegar esse dever de casa com atenção, porque tem algumas coisas que a gente ainda está em recuperação. Então, se a gente quer passar de ano, a gente precisa olhar com carinho para isso que ficou pelo caminho, tá?
No dia 19 de setembro até 13 de outubro, a gente tem Vênus em Virgem. E aqui tudo se ilumina com relação a parcerias. Então, as parcerias que são comprometidas com você, por exemplo, seja no trabalho, seja num relacionamento amoroso, todas essas parcerias, elas ficam mais fortalecidas. Então, é uma fase boa para você pedir um aumento, é uma fase boa para você ser pedida ou pedir alguém em namoro ou em casamento, é uma fase de romance, é uma fase onde você e o seu parceiro de negócios encontram, ou seu parceiro de vida, né, no relacionamento, encontram uma nova direção. Começam a se entender e perceber como vocês podem começar algo novo e se conectar de uma maneira mais profunda e mais duradoura. Aqui no dia 21 de setembro, a gente tem um eclipse solar em Virgem. E aqui é a chegada de novidades que mudam uma rota na sua vida. Não é qualquer rota, é uma rota muito importante para você, que às vezes marca toda uma vida, tá? Por isso os eclipses são pontos tão estratégicos e tão centrais nas nossas vidas, desde a antiguidade. Eu vou fazer um vídeo somente sobre os eclipses signo a signo, então espera um pouquinho que daqui a pouco vem um vídeo falando com mais profundidade sobre isso e como você vai poder aproveitar esse movimento. No dia 22 de setembro até 4 de novembro, a gente tem Marte em Escorpião. E aqui a gente tem uma acelerada muito grande na carreira. Então aqui a gente assume a liderança, a gente se vê como chefe, a gente se vê como uma pessoa autônoma, uma pessoa independente que coloca as coisas em execução, que faz realmente as coisas acontecerem, tá? Então, a vida profissional, ela vai ser muito sentida aqui por Aquário, tá bom? Que a gente vai colocar as coisas em movimento, principalmente aquilo que é positivo, principalmente aquilo que faz sentido para nossa alma, tá? Então, quando o assunto é carreira, a gente tem aqui uma conquista, uma força para ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos ideais, né? Aqui é uma grande conquista, tá? Você se tornando líder, se tornando chefe do seu negócio, da sua vida. Muito bom. Isso acontece uma vez a cada 2 anos, então é um movimento bem poderoso, principalmente porque é bem pertinho do eclipse solar, que abre um capítulo na tua história. Então, agarra isso, agarra essa liderança com muita força. Coloca na sua agenda, tá? 21 e 22 de setembro são momentos muito fortes para você, inclusive se você gosta de fazer uma oração, se você gosta de se fazer um ritual, enfim, se você gosta de se sintonizar espiritualmente, esse momento é um momento muito forte, muito positivo, onde as tendências estão favorecidas para você energeticamente se conectar com o teu poder, com a tua liderança. Quem gosta de arquétipos, é um bom momento para você fazer uma ativação de arquétipos. Eu tenho uma consulta onde a gente faz só a sua análise arquetípica, então aqui é um bom momento para você fazer a sua ativação, tá? Então aqui a gente tem uma marca da vitória. Então faz um V de vitória bem grande, 21 e 22 de setembro, tá? No dia 22 de setembro, também até 23 de outubro, a gente tem o Sol em Libra. Então é um movimento de estudo, é um movimento de viagens, é uma mudança de residência, é uma mudança de ares, tá? Às vezes é uma mudança de endereço de negócio, às vezes você trabalhava num espaço de coworking e aí de repente você começa a ir para um lugar parceiro, né? Trabalhar em determinado local, em determinado ponto, né? Então é muito positivo aqui nesse sentido, tá? São mudanças benéficas na carreira. 29 de setembro, a lua crescente em Capricórnio, traz uma vontade de se colocar um pouquinho mais sozinha, tá? Traz aqui um movimento e um momento onde a gente fica mais conectado com o nosso interior, até pra gente processar,
tantas mudanças, né? Tantas mudanças que foram ocorrendo nesses últimos tempos. Então aqui é um movimento que traz a gente mais para o nosso eixo, traz a gente mais para dentro, para a gente se olhar e falar assim, não, peraí, deixa eu processar toda essa mudança, toda essa... Você já percebeu que a gente já tá quase no final do ano? Daqui a pouco eu já vou estar fazendo aqui as análises, como será 2026. Eu tô assustada com isso, porque esse ano passou muito rápido. Qual foi a tua sensação? Esse ano passou rápido, não foi? Eu fiquei assustada com a velocidade de 2025. Bom, essas foram as análises para o mês de setembro para Aquário. Vamos para Peixes em setembro de 2025. Bom, Peixes em setembro de 2025. A gente tem aqui uma grande movimentação no céu, porque a gente tem dois eclipses, um eclipse lunar e um eclipse solar, um eclipse que fecha um capítulo no dia 2, no dia 7, perdão, e um eclipse que abre um capítulo no dia 22. Então, por si só, setembro já é um mês muito forte, tá? Mas a gente também tem outras movimentações aqui que acontecem no mês de setembro. No dia 2 a 18 de setembro, a gente tem Mercúrio em Virgem, tá? Então aqui é o foco muito grande para você em parcerias, parcerias de negócios, parcerias também no amor. Então é aquele momento aonde você senta para conversar com o seu parceiro ou senta para fazer uma reunião com um novo parceiro, uma nova parceira que surge de repente na sua vida, para que você consiga se acertar, fazer planos, fazer projetos, e aqui são muito benéficos. Tudo que começa aqui é muito benéfico, tá? Já no dia 6 de setembro, é bom tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? No meio, então, desse processo. Porque Urano retrograda em Gêmeos. E aqui a gente vê alguns contratos, principalmente de residência, sendo cortados, sendo mudados aqui, tá? Então, isso acontece para você poder viver o novo, para você poder eliminar aquilo que já não está funcionando, aquilo que está num caminho mais parado, e você vê uma nova movimentação, você vê uma fluidez na sua vida, tá? Dia 7 de setembro, a gente tem um eclipse lunar em Peixes, tá? E aqui é um encerramento de uma fase para que uma nova possa começar. Só que não é uma fase comum, é uma fase maior, é uma fase que chama atenção e que pode mudar até mesmo o curso de uma vida. Por isso os eclipses, eles são tão importantes desde a antiguidade, e a gente vai dedicar um capítulo aqui à parte, um vídeo à parte para ele, tá bom? No dia 14 de setembro até 20 de setembro, a gente tem a lua minguante. Aqui, a lua minguante em Gêmeos. E aqui a gente tem uma satisfação muito grande em sair de casa, tá? Então, em ir para outros lugares, em ir para conhecer outras culturas, sair um pouco de casa, né? Ir passear. Então aqui não beneficia muito você alugar ou você comprar imóveis nesse momento, nesse período, tá? Porque aqui a gente está encerrando, é como se você tivesse com uma nuvem. Você, ao mesmo tempo que você quer sair, mas você não consegue enxergar muito bem esse caminho. Espera um pouco, porque no dia 22 de setembro a gente tem um eclipse solar, e esse eclipse solar, ele traz uma nova fase de vida. Então as coisas aqui começam, são novos projetos que se iniciam, e aqui pode ser sim o momento de você finalmente encontrar esse local aonde você deseja estar. Então aqui espera um pouco para alugar, para comprar um imóvel a partir de 22 de setembro, porque as tendências são melhores, tá? A partir desse cenário. Vamos então aqui à análise para Áries em setembro de 2025. Bom, a gente tem dois fenômenos muito fortes no céu em setembro, que são dois eclipses, um eclipse lunar e um eclipse solar, que fecha um ciclo e começa um ciclo que
não é um ciclo qualquer, é um ciclo muito forte, muito poderoso na sua vida, que às vezes marcam o capítulo de uma nova história para você e encerra o capítulo de uma história também. E eu vou dedicar um vídeo para esses fenômenos, esses eclipses, tá? Mas o céu de setembro, ele aguarda muito mais coisas, muito mais surpresas, tá bom? Além dos eclipses. E a gente tem aqui do dia 2 a 18 de setembro, Mercúrio entrando em Virgem. E isso aqui traz para você uma grande organização no trabalho. Aqui você vai estar melhorando processos de trabalho, implementando novidades, colocando novas funções, organizando gavetas, organizando processos, fazendo aquelas tabelas do Excel, fazendo a negociação, fazendo a sugestão de processos de melhoria. Você mesmo já vai estar ali se sentindo mais produtivo, mais útil, mais funcional. Talvez a palavra seja essa, funcionalidade. É um momento de grande funcionalidade na sua vida profissional, tá? Também é muito bom para cuidados com a saúde, cuidados, de repente você fazer um check-up no médico, você começar uma terapia. Aqui favorece muito você olhar para você na tua saúde, fazer um exame de sangue, uma biorressonância, analisar pontos da tua saúde, porque aqui a gente consegue ter clareza do caminho e consegue colocar a vida em ordem, tanto a vida profissional como a nossa saúde, tá? Dia 6 de setembro, a gente tem uma retrogradação de Urano em Gêmeos. E aqui é ordem em algo que ficou desarrumado, que a gente jogou para debaixo do tapete e, opa, peraí. Deixa eu olhar com carinho para isso aqui, porque isso aqui precisa de um ajuste. Então, deixa eu olhar aqui com amor para essa parte, tá? E isso aqui vem muito forte, principalmente quando a gente olha para o nosso profissional, tá? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre os eclipses num outro capítulo aqui desse YouTube. No dia 7 de setembro a 13 de setembro, a gente tem o eclipse lunar em Peixes, que a gente tem um desfecho, uma conclusão, uma resolução de algo aqui importante na sua vida. Dia 14 de setembro até 22 de setembro, a gente tem a lua minguante, a 20 de setembro, perdão, a gente tem a lua minguante em Gêmeos, tá? Então, aqui é bom para se recolher. Aqui é bom para descansar, coisa que para o ariano às vezes é um pouco difícil, às vezes é um pouco delicado, mas é um momento, tá? De se recolher, de se colocar em oração, de se colocar mais introspectivo, fazer um balanço, né? Uma análise daquilo tudo que você vem recebendo de informação nos últimos anos. Não é um momento de se projetar, de dar palestras, porque aqui a gente pode ter um momento um pouco comprometido na imagem pública, podemos ter fofocas, então é um momento mais para você se recolher, tá? Esse é um momento curto, logo logo ele passa e você se coloca em ação novamente, como o ariano adora fazer. Vamos agora às análises para setembro de 2025 para Touro. Quando a gente vê Touro, em setembro de 2025, a gente tem dois eventos muito fortes no céu, que são dois eclipses, um eclipse lunar e um eclipse solar. Bom, eu vou fazer um vídeo só para falar sobre os eclipses em 2025, né, em setembro de 2025, um vídeo maior, mais profundo, signo a signo também, mas o mês de setembro ele engloba outras funções, ele engloba outros fenômenos, tá? Como no dia 2 de setembro até 18 de setembro, Mercúrio entrando em Virgem. E aqui a gente tem uma expansão na diversão, né? Então aqui você vai estar se divertindo mais, você vai estar fazendo programações de passeios, passeios em família, passeios com amigos, passeios de lazer, viagens de lazer. Então pode ser uma programação, você vai estar sendo convidado
convidada a conhecer outros locais, conhecer outras culturas, conhecer novas terras ou velhas terras, mas sair de casa, se divertir, se colocar em movimento. Então tudo vai estar muito aberto para você, praticamente durante a primeira quinzena de setembro, de sair de casa, de se colocar em diversão, em passeio, o que é muito bom para Touro, que viveu durante muito tempo uma certa reclusão, viveu durante muito tempo uma introspecção, tá? No dia 6 de setembro, a gente tem Urano fazendo uma retrogradação em Gêmeos, e aqui, sempre que a gente tem uma retrogradação, a gente tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade de agora olhar com mais carinho para algo que antes a gente deixou ali, varreu para debaixo do tapete, sabe? Que a gente, depois eu vejo isso. Então, aí agora, Urano retrogradando, a gente tem de volta essa coisa que ficou ali escondida, que ficou ali debaixo do tapete, tá? A gente levanta o tapete, opa, que poeira é essa aqui? Preciso dar um jeito nisso. Né? Porque só varrer para debaixo do tapete não ajuda nada, continua sujo, tá? Então aqui a gente vai ter uma chance de mudar algo que a gente ainda não conseguiu mudar antes. Então especialmente relacionado ao dinheiro. Então aqui você vai ter a oportunidade, a ideia de fazer dinheiro com algo novo, com algo que você ainda não pensou antes, ou com algo que você ainda não se debruçou com muita atenção, né? Você até já pensou em algum momento em fazer isso, mas você sempre deixava para depois. Então agora é o momento de você, é uma segunda chance, uma segunda oportunidade para você olhar ali com carinho e finalmente resolver isso, finalmente colocar isso em movimento, tá? No dia 14 de setembro a 20 de setembro, a gente tem a lua minguante em Gêmeos. E aqui, segura o cartão de crédito, segura a carteira, porque alguns impulsos emocionais podem estar te colocando para gastos excessivos. Então aqui é um movimento que você se coloca muito gastona, muito gastão. Eu tenho uma amiga que a gente chama de a mulher Rosilda, que a gente fala que a mulher Rosilda é a mulher que gasta. E a mulher Judite é a mulher que economiza. Então aqui é um movimento bastante Rosilda. É um movimento onde você sai gastando, mas observa, porque esses gastos trazem alguns pontos, algumas questões emocionais. Né? Às vezes a gente gasta porque a gente está precisando de algo, mas muitas vezes, eu diria que 99% das vezes a gente gasta por um processo emocional. Então analisa o motivo pelo qual você está sentindo o impulso de gastar, porque isso pode dizer muita coisa para você, tá? Vamos então aqui às previsões, às análises para Gêmeos. Bom, Gêmeos, a gente tem no céu, em setembro de 2025, dois grandes movimentos que são os eclipses. O eclipse do dia 7 e o eclipse do dia 22 de setembro. Mas, além desses movimentos, que eu vou fazer um vídeo só me dedicando a esses eclipses, signo a signo, a gente tem também outras movimentações no céu para Gêmeos. Então, no dia 2 de setembro até 18 de setembro, a gente tem Mercúrio em Virgem. E, bom, aqui a gente tem uma aceleração em questões burocráticas relacionadas aos imóveis. Então, aqui a gente tem bons negócios, oportunidades de fazer bons negócios aqui, de ter sorte. Eu não gosto da palavra sorte, eu gosto da palavra merecimento, mas aqui você tem um movimento que te favorece numa negociação. Então pode ser que você esteja andando na rua e de repente veja uma placa com uma casa, um imóvel, um apartamento à venda e seja exatamente aquilo que você está precisando. Então é o momento, tá? Aproveita esse momento aqui porque ele é bem positivo para você. Dia 6 de setembro, a gente tem Urano fazendo uma retrogradação em Gêmeos. E isso aqui te faz voltar no tempo, te faz resolver algo que já deveria ter sido resolvido, mas você tá fingindo que não tá vendo. Você tá se fazendo ali de sonsa, tá falando assim, não, depois eu vejo isso, deixa eu varrer aqui para debaixo do tapete. E aí vem o Urano e levanta o tapete. E aí você olha para aquela sujeira e fala assim, ih, agora eu preciso varrer isso aqui. Então, isso vem aqui principalmente quando a gente
olha para novos hábitos, quando a gente olha para o seu corpo, o que você está fazendo, né, na sua vida? Você está se exercitando? Você está tomando bastante água? Você está ingerindo alimentos saudáveis? O que você está fazendo com a sua saúde? Então aqui a gente tem uma segunda oportunidade para olhar para esses pontos, tá bom? Aqui, no dia 7 de setembro, a gente tem um eclipse, tá, lunar, que a gente vai olhar com mais carinho no outro vídeo, mas é o desfecho, o encerramento de algo, mas não é uma coisa simples, é algo que marca a sua vida, e aqui a gente tem um fechamento. É um fechamento amigável, é um fechamento benéfico, tá? É uma liberação, é uma libertação de algo que já não faz mais sentido na sua vida, tá? Dia 14 a 20 de setembro, a lua minguante em Gêmeos traz aqui uma contenção emocional. O que isso quer dizer? Cuidado com aquilo que você fala, não demonstra tanto as suas emoções, existe uma tendência a você não ser bem interpretado ou a você explodir emocionalmente, né? E às vezes se prejudicar, seja num trabalho, seja num relacionamento. Então segura um pouquinho as suas emoções, tá? Aqui se coloca mais no momento de introspecção, no momento mais voltado para dentro, para você entender por que essas emoções elas estão ali bagunçadas, por que essas emoções elas estão ali tão mexidas. Porque no dia 22 de setembro, a gente já vai ter um eclipse solar. E esse eclipse solar, ele inaugura um novo capítulo na sua vida. E isso aqui é bem mais benéfico para você. Isso aqui traz uma novidade, um novo capítulo na sua história. E eu vou falar sobre isso num vídeo só sobre os eclipses. Eu vou falar signo a signo. Então fica, ó, de olho aqui no canal, porque logo logo eu vou postar esse vídeo e você vai saber, vai aprender como se preparar para esses movimentos que estão chegando aqui no mês de setembro. Vamos então às previsões para Câncer em setembro de 2025. Bom, para Câncer, a gente vai ter dois fenômenos no céu. A gente vai ter dois eclipses poderosos no mês de setembro. E aqui a gente tem, no dia 7 de setembro, um eclipse lunar que fecha um capítulo na sua história, na sua vida. E no dia 22 de setembro, um eclipse solar, que assim como a luz do dia, traz uma novidade, traz uma luz para algo, né, na sua existência. Não é algo simples, é algo que marca a sua história. Eu vou me debruçar sobre esse assunto num vídeo mais extenso, somente sobre os eclipses. Mas, para além dos movimentos dos eclipses, a gente tem também outros fenômenos acontecendo aqui em setembro, no mês de setembro em 2025. No dia 2 até o dia 18 de setembro, a gente tem aqui Mercúrio chegando e trazendo o foco na construção de algo novo no trabalho, principalmente na tua formação também, principalmente você aprendendo coisas novas que você vai poder usar para o trabalho. Então pode ser que você mude de cargo, mude de área e precisa aprender algo novo, precisa se colocar em movimento para aprender algumas habilidades que você até então não tinha, tá? Ou você realmente entrando numa faculdade, buscando alguma especialização, buscando um aprendizado que você faz um investimento para transformar numa segunda carreira, tá? Se transformar em algo que você vai poder usar posteriormente na vida profissional. No dia 6 de setembro, a gente tem Urano fazendo uma retrogradação em Gêmeos. Sempre que a gente tem uma retrogradação no céu, a gente tem uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade de olhar para algo e falar assim, eu sempre deixei isso aqui para debaixo do tapete. Aí chega o Urano e pá, levanta o tapete. Aí você, meu Deus, tem aquela bagunça ali para arrumar. Tem que varrer, porque tá uma poeirada danada aqui. E essa poeira, né, que Urano sacode, que é a segunda oportunidade que a gente tem para cuidar daquela sujeira, tá vindo aqui nas questões de trabalho
e também nas questões da saúde. Então aqui é um bom momento para você olhar para a sua saúde com mais atenção, buscar outros tratamentos, buscar algo integrativo, buscar alguma coisa que jogue uma luz. Às vezes uma luz emocional. Na metafísica da saúde, a gente sempre analisa que a gente tem uma relação emocional entre a doença que se apresenta e aquilo que está na nossa mente, aquilo que está nas nossas emoções, tá? Aqui também é o fim de uma fase profissional para você na sua vida. Então pode ser que alguma coisa esteja chegando no fim e você iniciando algo novo. Tá? Então, por exemplo, você ficou muito tempo desempregada e aqui você começou a trabalhar, ou então você teve uma mudança de cargo e aí alguma coisa terminou para que outra possa surgir, possa iniciar. No dia 7 de setembro, então, a gente tem um eclipse lunar em Peixes que traz esse encerramento de um ciclo. E aqui a gente fala de sair de casa, a gente fala de um ciclo que se encerra com relação à casa, ao lar. Pode estar te fazendo sair mais de casa, passear, ir para outros lugares, às vezes lugares impensados, lugares que a gente ainda não imaginou, mas vai te dar uma grande vontade de estar fora do seu lar. No dia 18 de setembro, a gente tem Mercúrio entrando em Libra e aqui são novidades no que fala de documentos, no que fala de mudanças, tá? Então, são propriedades imobiliárias que trazem uma mudança, pode ser uma mudança de residência, pode ser uma mudança profissional, mas aqui a gente vê a consolidação de uma mudança de endereço, a consolidação de uma mudança profissional e residencial, tá? Seja esse endereço, às vezes, atrelado também ao teu negócio, tá? É o primeiro passo para você estar em outro lugar, tá? Então é a notícia de um lugar que te favorece mais. Então pode ser que você esteja num lugar e de repente aquilo ali fica um pouco estranho, de repente você começa a ter um ambiente que não te favorece mais. E aqui você começa então a pesquisar, você começa a ver, a encontrar outras oportunidades. Aqui no dia 22 de setembro, a gente tem um eclipse solar que começa um novo capítulo na sua história, um capítulo que marca a sua história de vida. Então aguarda o vídeo onde eu vou fazer a análise para esse eclipse, que logo logo eu posto aqui no canal. Vamos então às previsões para Leão em setembro de 2025. Bom, Leão, a gente tem dois eventos muito fortes no céu. A gente tem um eclipse lunar e também a gente tem um eclipse solar em setembro, no dia 7 e no dia 22 de setembro. Para falar sobre esse eclipse, eu vou gravar um vídeo somente sobre esse fenômeno. Mas, além desses fenômenos, a gente tem também outras movimentações fortes para setembro, tá? A gente tem no dia 2 de setembro até 18 de setembro, Mercúrio entrando em Virgem. E isso traz aqui uma recepção de notícias relacionadas ao dinheiro. Então é muito bom, são notícias boas. Pode ser que alguém esteja pagando você, pode ser que você esteja recebendo algum aumento. É muito bom momento para você conversar com seu chefe, pedir um aumento, porque aqui a tendência é as pessoas estarem liberando verba, liberando dinheiro para você. Então aproveita esse momento. No dia 6 de setembro até 3 de fevereiro de 2026, a gente tem Urano retrógrado em Gêmeos. Aqui, isso afeta você no sentido de uma oportunidade, uma segunda oportunidade de resolver algo que ficou ali adormecido, que não foi bem resolvido, que ficou ali aquela poeirinha jogada para debaixo do tapete. E aí vem Urano e, opa, levanta essa poeira. Quando a gente tem essa poeira levantada, a gente tem aqui uma oportunidade de resolver questões relacionadas às paixões, relacionadas aos relacionamentos. Então, pode ser aquele momento de um DR, pode ser aquele momento de colocar algumas coisas no lugar no relacionamento, né? A gente olhar para esse relacionamento e falar, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui eu preciso colocar um limite, isso aqui eu preciso dizer que tá funcionando, isso aqui eu preciso dizer, olha, isso aqui não tá funcionando, vamos fazer de outra maneira, tá?
até mesmo o fim de um relacionamento, em alguns casos aonde já se chegou num limite e já não se vê como um relacionamento benéfico, tá? No dia 7 de setembro, a gente tem um eclipse lunar em Peixes. E esse eclipse, ele vem leve para você, ele traz a conclusão de algo, traz a conclusão de um capítulo, né? E é uma fase na sua vida que se encerra, né? É uma fase mais densa que se coloca no fim, tá? Para que um novo surja. Eu vou falar com mais atenção no próximo vídeo. No dia 14 de setembro até o dia 20 de setembro, a gente tem a lua minguante em Gêmeos. Então, não é uma boa fase aqui, tá? Para você estar em público. É uma fase mais de recolhimento, é um momento mais recolhido, é um momento mais introspectivo. É aquele momento para você colocar a vida interna, os pensamentos no lugar, olhar para você e falar assim, não, deixa eu colocar tudo em ordem, deixa eu processar tudo aquilo que está acontecendo comigo, deixa eu olhar com carinho para isso e falar assim, não, isso aqui está funcionando na minha vida, isso aqui já não funciona mais, tá? Você percebe que o mês de setembro, ele vai te dar muitos insights daquilo que está funcionando e não está funcionando. Existe um movimento dentro do coach, né, integral sistêmico, que trata da roda da vida. A roda da vida, ela é um exercício onde a gente vai colorindo, a gente vai iluminando, colocando pontuações em todas as áreas da nossa vida e ver aquilo que está mais embaixo para a gente poder fazer uma espécie de due diligence na nossa vida e ver aquilo que precisa ser melhorado. Aqui, setembro vai ser assim para você, vai ser uma grande roda da vida. Então aproveita, faça esse exercício, isso vai ser muito benéfico, tá? Joga no Google, roda da vida e exercício roda da vida e faça esse exercício, tá? Se você tiver alguma dificuldade, deixa nos comentários que eu te ajudo a fazer, tá? A entender o que é esse exercício. Mas pode ser muito bom para você aqui, Leão, nessa fase. E no dia 22 de setembro, a gente tem um eclipse solar chegando para trazer uma nova fase. Então, você fez a due diligence, viu que estava funcionando, que não estava, limpou tudo e agora é a hora de começar um novo, se erguer e ir para a vitória. Porque é isso que te espera nos próximos meses. Vamos então à previsão, à análise para o mês de setembro de 2025 para a Virgem. Bom, Virgem aqui, a gente tem dois fortíssimos movimentos. Em setembro, a gente tem um eclipse lunar que coloca no fim determinado ponto, determinado evento na sua vida. E a gente tem no dia 22 de setembro um eclipse solar que traz um novo capítulo na sua história. Mas, para além desses eventos, para além desses fenômenos, a gente tem também outras movimentações aqui em setembro de 2025. No dia 2 de setembro até o dia 18 de setembro, a gente tem Mercúrio em Virgem. E isso traz aqui, como Mercúrio regente de Virgem, você está favorecido, ele fica exaltado, ele fica no seu lugar de fala, né? Ele fica forte e poderoso, glorioso aqui. Então, você vai estar mais profissional, mais prático, mais resolutivo em tudo. Então, você vai pegar e vai falar assim, não, isso que tem que fazer. As outras pessoas cheias de dificuldades, não conseguindo enxergar, e para você é muito simples, você chega e enxerga ali, ó, você tem que fazer isso, aquilo outro. Então, aproveita esse momento. Tá? Pega também, uma dica que eu dou, pega aquilo que é mais chato de resolver e coloca nesse momento para você dar conta, porque nesse momento você vai estar produtiva, você vai estar dando andamento com muita facilidade, sendo resolutiva. Então aquilo que parecia mais pesado, mais denso, mais chato, cansativo nos últimos meses para resolver, aqui você vai estar dando conta com muita propriedade, tá? No dia 6 de setembro até 3 de fevereiro de 2026, a gente tem Urano fazendo uma retrogradação em Gêmeos. Sempre que a gente tem uma retrogradação, a gente tem uma segunda oportunidade de fazer diferente. A gente tá olhando para aquilo ali que a gente deixou, foi varrendo para debaixo do tapete, e aí de repente chega Urano e opa, levanta o tapete. E a gente, meu Deus, olha que sujeira, eu tenho que lidar com isso aqui, eu tenho que varrer isso aqui.
E você vai estar tendo essa segunda oportunidade aqui de romper, de mudar algo que já deveria ter sido mudado, e isso na área da tua carreira, tá? Então, o que está funcionando, o que ainda funciona e o que já não funciona mais aqui na carreira? O que eu preciso mudar? O que me favorece uma mudança aqui nesse cenário? Aqui você vai estar enxergando isso com mais clareza. No dia 7 de setembro, a gente tem um eclipse lunar em Peixes. E esse eclipse, ele marca o fechamento de uma história, né? Um desfecho de alguma situação. Esse eclipse, ele tá acolhedor, tá? Ele tá amigável e ele fala de trazer algo libertador para você. Aqui fala muito em assuntos familiares, mas eu vou fazer um vídeo somente sobre os eclipses logo mais. Então, aguarda um pouquinho que a gente vai se aprofundar sobre os eclipses em outro vídeo. Dia 14 a 20 de setembro, a gente tem a lua minguante em Gêmeos. E aqui você se desliga um pouquinho da carreira, bota o botão off para a carreira e liga o botão on para outras coisas, outros assuntos na sua vida. Você vai estar começando a conversar com você mesma e pensar, será que isso que eu estou fazendo tem a ver com o meu propósito? Será que isso que eu estou fazendo tem a ver com aquilo que eu realmente acredito? Será que determinado trabalho me afasta de outras coisas que são importantes, são caras para mim também? Né? Aqui é bom você evitar eventos, evitar palestras, evitar se colocar muito em evidência. São poucos dias, né? Apenas 14 a 20 de setembro, porque aqui você vai estar mais voltada, tá, para dentro. Você vai estar mais voltada para o seu interior, para fazer essa análise daquilo que funciona ou não funciona para a sua vida, tá? Para o seu propósito, para a sua missão de vida, para algo mais profundo. No dia 18 de setembro, a gente tem Mercúrio entrando em Libra. E aqui vão começar novas formas de fazer dinheiro, tá? Então aqui você fazendo cálculos, você analisando, fazendo uma tabela no Excel, preenchendo tabelas no Excel, parcerias, negócios, o dinheiro, como que eu faço para ter mais lucro em determinada coisa, aproveitar melhor determinada oportunidade que eu recebi aqui, tá? Pode ser até mesmo que no eclipse do dia 7, você comece a separar o joio do trigo e, não, eu vou investir mais nisso aqui, vou deixar isso aqui mais de lado, tá? Então aqui você vai estar com olhos de águia e é muito bom para você ativar o arquétipo da águia nesse momento, tá? Se você deseja conhecer mais sobre os arquétipos, eu tenho uma consulta apenas para ativação arquetípica, que dá uma força, um movimento na nossa vida. No dia 19 de setembro a 13 de outubro, a gente vai estar com Vênus em Virgem. E aqui a bênção divina de Vênus está pairando na sua vida. Então você vai se sentir mais bonita e de fato você vai estar mais bonita, atraindo mais olhares, olhares apaixonados, olhares encantados. Aqui já é um movimento para você se colocar a caminho da vida, né? Ver e ser vista. Aqui é um movimento para você ir e vir, porque você vai estar atraindo olhares de admiração, tá? Aqui é um bom momento para você fazer mudanças na sua aparência, cortar o cabelo, se vestir, comprar uma roupa nova, fazer mudanças no próteses, né? Tem pessoas que, não, eu quero saber que é um momento bom para às vezes colocar uma prótese, mudar uma prótese silicone, ou fazer um procedimento estético, ou cortar o cabelo. Aqui é um ótimo momento para isso. Tá? Um ótimo momento para você ir em alguma loja, renovar o guarda-roupa, porque aqui você vai estar com a exaltação da beleza, digamos assim, tá? A vida fica mais leve, mais colorida, mais feliz nesse momento. E dia 21 de setembro, a gente tem o eclipse solar, e esse eclipse traz a abertura para o novo, mas não é qualquer abertura, é uma abertura que marca a sua vida, marca o contexto da sua história, da sua missão de vida. Então aguarda que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. No dia 22 de setembro, a gente tem Marte chegando em Escorpião. E aqui isso acelera conversas e também DRs que você precisa ter em família. Então é o momento de resolver
resolver assuntos familiares, resolver aquilo que ficou pelo caminho, tá? Também pode ter a força da lua minguante, né, dos dias anteriores. E aqui a gente tem uma resolução de algum conflito familiar. Só cuidado, tá? Com atritos com vizinhos, cuidado com, às vezes, você falando de uma maneira muito acelerada e tendo alguns conflitos, né? Porque é o momento de resolver. Mas se você usar muito a sua força, não dosar a sua força, você pode ter alguns atritos também. Então, harmonia é a palavra-chave nesse momento de vida. Então vamos à análise, as previsões para Libra em setembro de 2025. Bom, setembro é um mês que traz grandes movimentações, fenômenos como o eclipse lunar no dia 7 e um eclipse solar no dia 21 de setembro, um trazendo um fechamento, um desfecho para uma história e o outro trazendo uma grande abertura para a sua história. Bom, esses dois eclipses vão ser tratados num vídeo onde eu vou falar somente sobre isso, porém, o mês de setembro traz muitas outras surpresas e muitas novidades aqui. Quando a gente vê no dia 2 de setembro até o dia 18, a gente tem Mercúrio em Virgem. E isso traz aqui um foco muito grande para você, Libra, para projetos no trabalho. Então aqui, até um trabalho sendo desenvolvido nos bastidores, você pegando alguma coisa ali em paralelo ao seu trabalho oficial, para um momento futuro, para você desenvolver alguma habilidade nova, é o momento de você investir em você, porque tem toda essa tendência favorecendo a isso, tá? Criar algo novo na esfera profissional, você trazendo essa movimentação intensa para você, tá? Também é um ótimo momento para entrevistas de emprego, para você buscar na praça. Minha avó falava, vamos buscar na praça. Para você buscar na praça, buscar na feira outras oportunidades, tá? Até mesmo de algo que você vai desenvolver em paralelo. Bom, quem está se aposentando? Ah, mas eu estou me aposentando, como eu faço? Bom, aqui é um momento de desenvolver alguma coisa durante essa aposentadoria. Muitas pessoas se aposentam, mas elas continuam com outras atividades. Até mesmo muitas pessoas vão desenvolver o sonho da vida durante a aposentadoria. Isso era muito comum nas gerações anteriores e agora pode ser esse momento para você. E você começa a analisar essas novas possibilidades. Fica ligado no eclipse do dia 21, porque ele traz essas novas aberturas, essas novas possibilidades de vida para você, tá? Especialmente aqui no âmbito profissional. No dia 6 de setembro, a gente tem Urano fazendo uma retrogradação em Gêmeos. E aqui é uma vontade de mudar de casa, de mudar de ares, tá? É um empurrãozinho para isso acontecer. Não necessariamente isso vai acontecer agora, mas vem essa vontade, vem essa tendência de você começar a fazer pesquisas, começar a botar no Google, começar a conhecer outros lugares, a pesquisar outras culturas, a se abrir para o novo. Esse movimento favorece muito aqui nos meses vindouros, naqueles meses que ainda vão chegar, tá? No dia 7 de setembro, então, a gente tem um eclipse lunar em Peixes e essa lunação, ela traz um transbordamento, um encerramento, um desfecho, principalmente aqui na questão dos relacionamentos. Existe algo aqui que é analisado, que traz uma resolução, tá? De algum assunto que envolve o amor. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. No dia 14 de setembro, a gente tem a lua minguante em Gêmeos, tá? Então, não faça movimentos para mudanças nesse momento. Espera um pouquinho, tá? Faça as pesquisas. Aqui é um momento para você planejar, não necessariamente momento para agir, mas é aquele momento onde você começa a colocar no papel, sabe? Pega o papel, escreve ali tudo aquilo que você quer trazer para um novo momento da sua vida. Talvez o eclipse solar, ele te ajude nesse processo. Nesse primeiro momento, na primeira quinzena, é o momento de você fazer uma análise do que está funcionando e não está funcionando na sua vida, daquilo que você já sabe que está encerrando, mas também já começar a visualizar o futuro positivo, aquilo que você deseja trazer para a sua vida, tá?
No dia 18 de setembro, a gente tem Mercúrio em Libra. E aqui é um período bom para você aprender um novo idioma, para você falar, se comunicar melhor, às vezes fazer um curso de oratória, fazer um curso de algo que te traga uma abertura, tá? Trazer algo novo realmente, tá? Para sua vida, algo que você vai olhar e vai falar assim, não, isso aqui me beneficia imenso, é tremendo, tá? Principalmente voltado à fala. Pode ser também uma conversa especial com determinada pessoa que te traga uma luz, que te traga uma melhor orientação nesse sentido, tá? De você encerrar algum processo ou colocar limites, ou até aqui você pode ir, daqui para cá não, e assim a vida vai andando e vai funcionando. No dia 21 de setembro, então, a gente tem o eclipse solar com o início de um capítulo na sua vida. Escorpião. Quando a gente vê aqui o signo de Escorpião em setembro de 2025, quando a gente vê a análise para esse mês, a gente tem do dia 2 até 18 de setembro Mercúrio chegando em Virgem, e aqui a gente tem um momento muito favorável para você, porque temos o encontro com velhos amigos, com novos amigos. A gente tem você fazendo parte de um clube, de uma associação, de uma novidade que chega aqui, principalmente no âmbito profissional. De repente você faz parte de um clube, de uma associação, de uma empresa que você faz uma parceria e aquilo ali traz uma grande projeção profissional para você, tá? Aqui a gente tem parcerias em clubes, em associações, em grêmios, tá? Profissionais, estudantis, e te beneficiam muito nessa primeira quinzena de setembro. No dia 6 de setembro até o dia 13 de fevereiro de 2026, a gente tem Urano fazendo uma retrogradação em Gêmeos. Sempre que a gente tem uma retrogradação, a gente tem um retorno de algum assunto que ficou pelo caminho, né? É como se durante um tempo a gente jogasse uma poeira ali para debaixo do tapete, depois eu vejo isso, não quero me preocupar com isso agora. E aí de repente chega Urano, né? Ou o astro que tá na retrogradação e faz assim, levanta o tapete. E aí você, oh meu Deus, eu tenho isso aqui tudo embaixo do tapete e nem percebi. E aí você tem que lidar com isso aqui. Você tem que pegar e falar assim, agora é a hora de varrer. Porque senão vai dar rato, vai estar barata aqui nessa casa. Então é o momento de você fazer essa varredura aqui, tá? Então pega a tua vassoura de bruxa e vai fazer essa varredura aqui nesse momento, tá bom? Então aqui a gente tem um momento propício para você romper emocionalmente com questões que ainda te prendem a alguns pontos do passado. De vez em quando você começa a se perguntar, né? E se fosse desse jeito? E se fosse de determinada maneira? E aqui é o momento de você colocar no fim esses pontos, essas reflexões que chegam de repente, tá? Também é um momento muito bom para você fazer uma análise financeira, uma análise das finanças ali, do dinheiro, de como você tem lidado com o dinheiro nesses últimos tempos. Então, de repente, você começar a pensar em fazer algum investimento, ou então, de repente, num plano de saúde, ou algo assim, tá? Ou alguma partilha de bens que chega aqui nesse momento. Valores podem chegar até você, tá? E aqui é um movimento que favorece você dar uma olhada nesse ponto, tá bom? Dia 14 de setembro até 20 de setembro, a gente tem a lua minguante, tá? Em Gêmeos, onde é um momento para você não gastar dinheiro. É um momento aqui para você não investir, tá? Por quê? Essa lua, ela mingua tudo que surge aqui. Então, tudo que nasce aqui nasce com uma marca de míngua, de diminuição. Então, segura um pouco o dinheiro, começa a fazer uma análise, um planejamento para o investimento, mas segura um pouco, não sai gastando, tá? Antes, no dia 7 de setembro, a gente vai ter também o eclipse lunar, tá? Em Peixes. Esse eclipse, ele traz a marca de um encerramento, ele traz a marca de uma finalização de algo.
Eu vou me debruçar sobre o eclipse com mais profundidade num outro vídeo, mas marque essa informação de que aqui nesse eclipse a gente tem a finalização de um processo e que combina muito com essa lua minguante em Gêmeos. Aqui eu sinto muito para você relacionado ao ponto financeiro, a maus gastos do dinheiro, colocar no fim a desordem financeira, para que aí você consiga ter mais orientação, ter mais compromisso com o dinheiro. Né? Você viveu muitos anos como se não tivesse que se preocupar, como se não pudesse colocar em ordem. Às vezes você até tinha vontade, mas não sabia como fazer. E agora pode ser um novo capítulo onde você vai se ver mais próspera, você vai se ver mais organizada, financeiramente falando. Aqui, então, no dia 18 de setembro até 6 de outubro, a gente tem Mercúrio em Libra. E aqui você se volta para um lado mais introspectivo, né? Aqui é um bom momento para fazer terapia, para conversar com amigos mais chegados, amigos mais próximos, trocar ideias, trocar informações, tá? Buscar o autoconhecimento, a escrita terapêutica, você começar a fazer o diário das emoções. Eu gosto muito do diário da gratidão, eu uso esse aqui da Elaine Eurives, o meu ano da gratidão, onde você pode agradecer todos os dias pelas bênçãos que você possui, que você tem. Então aqui é um bom momento. Eu vou deixar o link aqui embaixo no descritivo se você quiser dar uma olhada, mas é um bom momento para você olhar para você começar a ver as bênçãos que você tem e começar a planejar com muito mais ordem, principalmente no que fala do dinheiro, a sua vida, tá? E no dia 21 de setembro a gente tem um eclipse solar, que aí sim começa um novo capítulo, mas não é um capítulozinho, é um capítulo que marca a sua trajetória, marca a sua vida. Então dê muita atenção para essa trajetória aqui que vai se iniciar a partir do dia 21 de setembro, porque junto com a primavera chega também uma nova fase, uma nova movimentação de vida que marca toda a tua missão aqui no planeta Terra. Eu vou falar sobre isso num próximo vídeo, então fica ligado, fica aqui, segue o canal, deixa o seu comentário para poder estar sempre recebendo notificações, bota o sininho para você receber notificações e vamos juntas. Tá só começando, esse mês de setembro promete. Um beijo e até o próximo vídeo.